Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa jornada de jejum e oração. Feche a porta. Durante esses 14 dias de jejum, nós temos compartilhado a respeito de oração e eu tenho certeza que você tem sido enriquecido. Hoje é ainda o segundo dia, então talvez você ainda não começou exatamente como deveria, mas que tal fazer isso hoje? Separe diante de Deus um propósito de jejum, também se desafie a oferecer pelo menos 1 hora de oração diária, a meditar na palavra de Deus, fazer a leitura do capítulo do dia, e eu tenho certeza que você será grandemente enriquecido. Mas hoje, no nosso segundo dia de jejum, nós vamos compartilhar a respeito do segundo capítulo do nosso livro, Feche a Porta, e o segundo capítulo, o tema é A Resposta é pela Graça. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 5, verso 17. Romanos, capítulo 5, verso 17. A palavra de Deus diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Uma das coisas mais importantes para que nós tenhamos uma vida de oração bem-sucedida é nós termos a revelação de que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Certamente, essa é uma chave espiritual para que nós possamos desfrutar do poder disponível na oração. Cristo, na cruz do Calvário, ele morreu a nossa morte para que hoje então nós pudéssemos viver a vida de Cristo. Então Cristo na cruz se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos nele. E nós precisamos desfrutar dessas realidades, principalmente da realidade da justificação. É necessário que nós entendamos que Deus ele não nos ouve baseado no nosso merecimento, mas sim baseados na justiça de Cristo. A verdadeira fé é aquela que flui quando você entende que Cristo ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei, com toda a sua condenação e com a sua consciência de morte, ela passou por completo, porque Cristo cumpriu toda a lei no nosso lugar. Hoje nós então vivemos a partir de uma outra lei, a lei do Espírito da vida. Então, enquanto nós pensamos que ainda temos pecado diante de Deus, que nós ainda temos uma dívida diante de Deus, nós não poderemos ter uma vida de oração eficaz. Então, o meu desafio para você hoje, nessa jornada de jejum, é para que você rejeite toda culpa por erros, por pecados cometidos no passado, porque em Cristo não há mais nenhuma condenação para você. Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É necessário que nós enchamos a nossa mente dessa verdade. Acredite, esse é um desafio diário, esse é um desafio para pastores, para líderes, para qualquer cristão em qualquer nível de maturidade. Nós sempre seremos tentados pelo diabo ao nos autoavaliarmos, a nos pesarmos, e nós sempre seremos encontrados em falta. Mas se nós olharmos para Cristo, certamente nós encontraremos a justiça que vem pela fé. É necessário que você compreenda que nós somos justiça de Deus. Uma vez que nós fomos declarados justos pela graça, a justificação, ela não é uma recompensa, ela não é um prêmio pela nossa fidelidade. Nós recebemos a justificação de maneira gratuita. Como isso enche o meu coração de alegria, porque nada que eu faça pode me tornar mais justo, e nada também que eu deixe de fazer poderá mudar esse estado que eu tenho de justiça de Deus, essa posição de justo. Essa é a realidade de todo aquele que crê. Agora, a justificação, ela representa de maneira objetiva o oposto da condenação. Talvez quando nós usamos essa terminologia justificação, isso pode soar um pouco complicado para você, mas é simples, basta pensar o seguinte: o oposto, o antônimo da justificação é condenação. Se nós somos justos, então logo nós não somos mais condenados diante de Deus. Isso significa que Deus está em paz conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Cristo. Mas quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com Ele para uma nova vida, para uma vida de justiça. Talvez você possa dizer: mas pastor,
Eu até creio que eu sou justiça de Deus, mas vez ou outra eu acabo pecando, eu acabo falhando, mesmo às vezes eu não querendo, eu cometo algum erro. Como Deus enxerga tudo isso? Preste atenção, você precisa separar duas coisas. Você precisa separar o seu estado da sua posição. O seu estado, ele pode oscilar, ele pode variar, mas a sua posição e a minha posição é uma só. Nós somos justiça de Deus. Eventualmente, é claro que nós falhamos, mas isso não pode mudar a nossa posição, porque a nossa posição não tem a ver com o nosso comportamento. A nossa posição tem a ver com aquilo que Cristo fez. E a obra de Cristo é tão poderosa e tão completa que ninguém pode acrescentar nada à obra da cruz e ninguém também pode remover. Grave isso no seu coração. Eu e você, nós recebemos o dom da justiça. O dom da justiça é o fundamento do evangelho. Lutero dizia que pela justificação pela fé, todo o evangelho cai ou então permanece de pé. Se nós removermos a justificação pela fé do centro do evangelho, logo então todo o evangelho cairia por terra. Porque é a justificação pela fé que sustenta as boas novas de salvação. Você foi justificado pela fé em Cristo. Só que é necessário entender que isso é um dom. A palavra dom aqui significa presente. Então a justiça que nós recebemos de Deus é na verdade um presente. É o presente da justiça. Ninguém pagou por ele. Nós não compramos esse presente. Nós simplesmente cremos que Deus, ele é aquele que nos abençoou com esse dom. Então quando eu e você nascemos de novo, Deus lança sobre nós o seu manto de justiça como um presente, como um dom destinado àqueles que são membros da sua família. Lembre-se que o Calvário é na verdade uma grande troca, porque todas as vezes que Deus olha para nós, ele vê aquilo que nos reveste, ele vê o sangue de Jesus Cristo. Então ao nascer de novo, a nossa natureza foi mudada. Não se esqueça, você tem hoje uma natureza de justiça. A justiça de Deus hoje está dentro de você. Você é justiça de Deus andando nesse mundo. Grave isso no seu coração. Há dentro de você uma natureza de justiça. Talvez no seu comportamento você pode ter falhado, mas lembre-se que dentro de você há um potencial para caminhar em justiça, para andar à altura da natureza que você tem. Só que é importante que você saiba que a justificação pela fé afeta também a maneira como nós oramos. Nós devemos orar como justos. O apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo 5 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele cita, por exemplo, o exemplo de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e Deus respondeu à oração de Elias. Comigo e com você não será diferente. Só tem uma oração que Deus ouve. Não é a oração do que orou muito tempo, não é a oração daquele que praticou boas obras. A oração que Deus ouve é a oração daquele que é justo. Então a maneira como você ora determina o tipo de vida que você tem. Nós somos herdeiros de Deus. Por isso nós podemos orar com ousadia. Grave isso no seu coração. A graça é favor imerecido. Ela não é um presente, uma recompensa para o crente fiel. Ao contrário do que muitos pensam, o favor de Deus é para aquele que não merece. Agora, orar é receber sem ter trabalhado. Para ilustrar esse princípio, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele utiliza o exemplo de dois trabalhadores. Aquele que trabalhou e assim merece receber o seu salário, e o outro que não trabalhou, mas precisava do salário, e mesmo assim, no final do mês, ele vem sem ter trabalhado para receber o seu salário no dia do pagamento. A terminologia bíblica para definir esses dois tipos de trabalhadores é lei e graça. Esses são, na verdade, dois princípios de vida. A extraordinária verdade do Evangelho é que Cristo trabalhou na cruz do Calvário por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Cristo fez todo o trabalho por nós na cruz do Calvário. Ele fez todo o serviço e nós apenas participamos da sua recompensa. É por isso que nós somos chamados de co-herdeiros. Oração é isso. Oração é vir receber sem ter trabalhado. Oração é estender as mãos e receber de Deus. Agora, qual é o sinal então de que você está tendo revelação desse princípio, de que a resposta é pela graça? Primeiro, porque você ora. O primeiro sinal de alguém que entendeu a justificação pela fé e a graça que existe no Evangelho é que essa pessoa tem uma vida de oração. Mas em segundo lugar,
é porque você passa a orar por coisas grandes. Pessoas que confiam na graça de Deus, elas têm ousadia para orarem por coisas grandes. O autor de Hebreus diz que nós devemos chegar confiadamente, ousadamente junto ao trono da graça. Então, o sinal de que a graça tem transbordado no seu coração é que você não tem mais medo de orar. Então deixa eu te contar, talvez você pecou, talvez você errou, talvez nessa jornada mesmo em algum momento você falhou, mas que tal começar hoje? Que tal recomeçar hoje, sem medo de orar? Feche a porta, entre no seu quarto e busque ao Senhor em oração, peça coisas grandes e não tenha medo de falar com Deus. Certamente Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus te abençoe.